Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando, é isso mesmo! E o vídeo de hoje a gente vai estar ensinando como fazer esse vestidinho super fácil, rápido, para você que é iniciante, para você que não entende, não sabe nada de modelagem. Então a gente vai estar fazendo com uma peça, uma outra peça por cima, você vai ver como é fácil. Quais são os tecidos que você pode utilizar? Você pode utilizar um crepe bem fininho, você pode utilizar um chiffon, uma musseline, você pode utilizar uma viscose, um viscolinho, uma tricoline mais levinha, porque a tricoline termina ficando um pouquinho armado. Lembra que, claro, se for tecidos mais finos e transparentes, automaticamente você termina tendo que colocar um forrinho. Mas eu estou usando o chiffon, e o chiffon é transparente sim, um pouco, não é? Mas na parte da saia, como são duas saias, não tem necessidade de você estar utilizando um forro. No meu caso, como eu tenho duas saias, então eu não fiz forro. Na parte de cima da blusa também não tem necessidade de colocar um forrinho. Mas se você quiser, você pode colocar sim. E no caso, se colocar o forro, tem que ser da mesma medida da parte da peça que você estiver cortando, ok? Para você que gosta de roupa com molde, pois é, a gente já tem vários vídeos no canal ensinando muitas peças fazendo com molde. E para você que quer aprender como fazer modelagem, corte e costura, a gente já tem no canal uma playlist na Maratona de Iniciante. E lá tá ensinando passo a passo o beabá da modelagem corte e costura. Então fica ligadinha, se você quer aprender, corre lá, assiste a playlist, porque com certeza você vai aprender, porque é muito fácil. Falando em relação a esse vestidinho, ele é muito fácil de fazer, muito lindo e já tá aí pro seu Natal, pro seu Réveillon, para as festas de fim de ano. E você tem duas opções de fazer essa sainha dele. Você pode fazer uma saia godê e franzir, como você pode fazer uma saia reta e franzir. No meu caso, como eu não sou tamanho P, então eu preferi fazer uma saia reta e fazer o franzido, porque assim a minha saia tem um caimento maior e ela não fica muito esvoaçante, até pelo fato de ser uma saia curta, mais curta. Se fosse uma saia longa, com certeza eu faria no godê, mas como é uma saia curta, eu prefiro fazer reta, porque aí reta a gente já sabe que não fica muito esvoaçante, até porque o meu tecido é muito fino. E para você fazer esse vestidinho, você precisa ter uma manga. Uma manga pode ser uma manga de uma roupa sua, de um vestido, de uma blusa que você também não use mais e que você possa descosturar para você conseguir fazer de sua modelagem. Então, pegue a manga de uma peça mais velha que você tem e descosture para você fazer. A blusa, você pega uma blusinha sua de tecido plano também, você vai alfinetar dessa forma, vai colocar aqui, ó, é a parte das costas, para você conseguir cortar. Para você saber o valor da sua cintura, você pode pegar, colocar a blusinha aqui, dobrando ela ao meio, essa ponta junto com a cava. Você marca aqui o meio que você dobrou e 2 dedinhos abaixo você tem uma média aqui de valor da sua cintura. Então aqui seria o valor que você precisa cortar pelo menos da blusinha. Você tem que deixar uma margem aqui também de costura, de vestibilidade, você pode deixar um pouquinho mais para esse vestido. Agora, da mesma forma que nós cortamos essa parte que foi a base da blusa das costas, eu vou colocar ela aqui por cima. Vou cortar por cima dela, das costas, e depois eu reduzo. Ou seja, eu vou descer a quantidade que eu quero aqui. Então, se eu quero mais 3 centímetros, eu desço daqui baseado na parte das costas. A mesma coisa na parte da cava. Então aqui, eu desci 3 centímetros para fazer a parte da frente e na cava você pega a metade do valor da sua cava, mais ou menos, entra aqui 1 centímetro ou 1,5 centímetros, viram? Para você vir diminuindo por conta da cava das costas que nós tínhamos cortado, viram aqui? E aí você vai cortar.
A margem de costura que você pode deixar é 1 centímetro, ou no meu caso, que essa manga já tá mais larguinha, eu cortei bem rente. A bainha da manga da blusa você deixa pelo menos 2,5 centímetros, ou até mais. Faça a sua marcação na manga para você saber qual que é a parte da frente. Isso é o mais importante, porque se você colocar errado, depois vai dar erro no seu molde. Esse modelo de saia, eu vou fazer ele todo retinho. Então são 2 saias que você vai cortar. Eu vou cortar uma que eu quero a minha mais compridinha, então eu vou cortar uma com 40 centímetros. Lembra de deixar as margens de costura, então você deixa pelo menos 44, porque você tem a parte de cima para colocar com a cintura e você tem que deixar a parte da bainha que você vai fazer também. Então tô cortando aqui a primeira. E a segunda saia eu vou fazer com 50 centímetros. Eu tô usando o tecido a largura de 1,40, já é suficiente para não ficar também muito franzido. E vou juntar uma saia com a outra, a parte de cima da saia mais curta com a parte de baixo. Já vou passar uma costura de alinhavo somente para juntar essas saias. A parte da frente da sua manga, a parte do avesso, e você vai vir aqui fazendo uma bainha bem fininha. Vou passar um alfinete e depois você passa uma costura reta na máquina, é bainha comum, não tem mistério, não tem dificuldade, não tem dificuldade. Passa um ferrinho e depois passa na máquina que fica mais fácil para você. Posicionei a minha blusa aqui, você vai fazer da mesma forma, tanto na frente como nas costas. Posiciona, risca com o teu giz e você mede em volta dele aqui entre 4 a 5 centímetros. Você tem que passar, pegar esse revel e passar uma entretela. Pode ser uma entretela fininha de malha ou até aquela entretela de tecido que é bem fininha. E agora eu vou pegar a parte da frente. Vou posicionar o meu revel e vou passar exatamente uma costura aqui. Você vai fazer a mesma coisa com o revel da parte das costas. Já passei a entretela, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa. Depois que você passou, você vem aqui e vai colocar já as laterais da sua blusa para você já costurar. Então você já pode posicionar aqui e costurar as laterais do corpinho da blusa do vestido. Vai cortar uma faixa de 10 a 12 centímetros de largura, vai dobrar aqui, vai passar uma costura e depois você vai desvirar para você fazer o seu cintinho. Nas pontas do seu cinto, você já pode vir aqui e fazer um corte na diagonal, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aqui, você vai costurar já daqui das pontas pro meio, que é para você fechar o seu cintinho e ele ter um acabamento bacana dos dois lados. Vou costurar e ao mesmo tempo eu vou dar uma embebida nessa parte da saia, para ela chegar um pouquinho na parte da blusinha. Ou seja, você vai embeber a sua saia, o seu tecido, só um pouquinho, é como se fosse um leve franzidinho, tá vendo? Para você encaixar depois na parte de cima da blusinha. Porque quando você corta a blusinha, você já tem que deixar a parte da blusinha para ela encaixar perfeitamente na saia, porque aí depois é que vai o elástico, tá bom? Você vem costurando essa parte do seu cinto, do cintinho, da faixazinha que tem aí. Para passar aqui a costura na bainha da manga. Depois que você costurou essa parte da bainha da manga, tá vendo? Você vai vir aqui juntar, olha aqui, as laterais, olha, da manga e vai fechar aqui já a sua manga. Se você quiser colocar aberta, tem pessoas que colocam aberta, não tem problema nenhum. Faz um retrocesso ali. Pronto, e agora você vai ou passar na overlock para fazer o acabamento dela, ou você passa no zigue-zague. A agulha que eu tô usando é 8011 ponta bola dourada da Singer, que eu uso para costurar esses tecidos mais finos.
Vou costurar já as laterais da blusa. E vou costurar agora essa parte do revel. Então, tanto frente como costas, você também vai costurar da mesma forma. Depois que você costurou essa parte todinha do seu revel, você vem aqui fazendo pequenos cortes, que é para você conseguir deixar essa costura reta, não repuxando muito. Cuidado para não costurar, não cortar a parte da costura, tá vendo? E aí ela vai abrir, dessa forma fica melhor. Você vai virar essa parte da costura para o seu revel e vai fazer um pesponto aqui agora para fazer o acabamento. Depois que você fez o pesponto, que é passar essa costura, estão vendo? Com essa linha aqui no revel, aí sim é hora de você juntar a parte dos ombros. Então você vai juntar um ombro com o outro, com a parte do revel toda aberta, costura com costura, porque quando você costurar aqui na parte do ombro, o importante é que essas costuras estejam todas batendo e certinho. Então você vem aqui, juntou os seus ombros e você vai passar uma costura aqui. Se você tiver que acertar, fazer algum acerto no ombro e no revel, você vai fazer depois. Vai ficar dessa forma daqui. Então aqui nós já passamos no overlock. Estão vendo essa parte todinha do revel? Você vai virar aqui pra dentro e você vai colocar aqui um alfinete, porque depois você só dá um pontinho nessa costura que ele já tem aqui do ombro. Faz isso dos dois lados. Essa parte da blusinha, você tem agora que passar um ferrinho para vincar essa parte do seu revel. Você fez isso, você costurou, fez aquele embebeu, franziu um pouquinho essa parte da saia e fechou, costurou. Agora você vai vir aqui com as saias costuradas, vai colocar o meio da costura, pode ser aqui pro meio da parte das costas, vira aqui, tá vendo? E começa a fazer aqui o alinhavo, prender uma com a outra, prende as laterais já da blusinha com a saia e vai prendendo em volta dela todinha aqui. Você fez o alinhavo todinho aqui, passou um alfinete, alinhavou, experimentou, você vai para passar na máquina. Vai passar na máquina, costurando a parte entre a cintura e o corpinho. Cortar duas faixas, pode ser com 6 centímetros de largura, incluso já o valor das costuras. E você vai cortar com o valor da tua circunferência da tua cava total frente e costas. Você vai franzir. Para franzir, eu usei a minha sapatilha normal de costura reta, coloquei a minha tensão da máquina no maior ponto e a largura também no maior ponto. E aí ela gera esse franzidinho aqui. Esse babadinho, ele não é na manga toda, ele é só na cabeça da manga, um pouquinho vindo descendo para o meio da manga. Então é o suficiente esse valor que você utiliza para você franzir. Você pode colocar aí uns 70 centímetros, foi o que eu utilizei aqui no meu. E depois que você franziu o seu babado, você tem que saber que você já tem que ter definido o acabamento que você vai fazer nele. Então primeiro você faz o acabamento, depois você franze. O acabamento você pode fazer, passar um overlock, pode passar, fazer uma bainha de lenço, ou pode fazer uma bainhazinha normal também, ou até aquela bainha frufrum do ponto enroladinho. Bom, depois que você fez isso, você vem aqui do meio da cava, coloca, tá vendo? E ele não vai pegar a cava todo, vai ficar uma parte sem a cava. Daí, depois que você veio, você vem colocando aqui a parte da sua manga, olha aqui, por cima, você pode até alinhavar, né, para não soltar. Você vem já encaixando a sua manga todinha aqui por cima, que é para você vir costurando a manga já junto com o babadinho. Se você quiser já prender para não ficar soltando, né, pode prender. Uma costura reta que a gente vai passar, que é para gerar esse efeito aqui, que é o efeito que tem com a manga, estão vendo? Vai fazer dos dois lados da mesma forma.
É a mesma coisa, vai passar uma costura reta e depois você faz o acabamento. Ou na overlock ou no zigue-zague, se você tiver. Você vai ter exatamente esse resultado, que é a manguinha, o babadinho aqui por cima, colocado os dois juntos. Outro vídeo que nós fizemos, eu mostrei para vocês, num desses vídeos, como que você faz para passar o teu elástico. Você pode usar essa própria parte daqui para passar, fazer o túnel e passar o elástico. Você também pode vir, colocar um viés aqui por cima e passar o elástico por dentro. Ou você também pode vir aqui e costurar o seu elástico aqui por cima também. Você vem dobrando aquela parte da costura que ficou entre o corpinho e a saia e você deixa ela num sentido só e você vem costurando. Tô costurando no ponto de zigue-zague. Você vai medir o elástico todinho no valor da sua cintura. Eu retiro 10 centímetros só e você pode envolver ele todinho já nessa parte e prender as laterais e os meios. Que é para você saber a quantidade que você tem que estar puxando. Vai ficar dessa forma daqui, o elástico costurado. E a mesma coisa, essa sainha, as duas saias você vai fazer ou a bainha de lenço ou aquele tipo de bainha que eu falei com vocês. O que você não pode esquecer, que é muito importante, é na junção das saias. Você tem aqui as duas saias, então nós juntamos todas. Você tem que deixar já feita a bainha antes de você fechar essa parte daqui das costas, de você passar a costura. Se você não tiver feito, você tem que deixar pelo menos uma quantidade que dê para você passar e fazer a sua bainha, dependendo de qual seja. Ó, tá vendo? E aí você faz aqui a sua bainha e ela fica. Então ela ficaria o pedacinho soltinho aqui, ela não o restante está preso junto. Só essa parte daqui que tem que deixar um pouquinho para você passar um overlock e fazer alguma coisa. Então o vestido tá prontinho. O acabamento da bainha você vai fazer da mesma forma que nós fizemos na manga. Essa parte do cintinho, lembra aquela parte que nós não costuramos, que nós deixamos abertinha? Nesse pedaço que você deixou abertinho, você vai vir depois e pode passar uma costurinha invisível, tá? Bem pequenininha para fechar. E aí o teu cinto tá prontinho. Vocês viram como foi super fácil fazer esse vestidinho? Pois é, sem molde e ficou muito lindo. Lembra em relação à questão da blusa que você precisa utilizar. Para você estar fazendo essas peças, você tem que lembrar. Se é tecido plano, então usa tecido plano, porque dessa forma você sabe que você não vai ter erro e você não vai ter problema. Você poderia, sim, utilizar até uma peça de elastano, porém você precisaria saber o cálculo da porcentagem da elasticidade da malha. E como é uma coisa um pouquinho mais complexa e para você não ter que esquentar a cabeça, então lembra, regrinha número 1 para fazer uma ótima roupa sempre sem dar problema. Utilize uma peça que você já tenha, que fique ótima em você e que, se é tecido plano, então usa tecido plano. Tecido plano para tecido plano, ok? Viram como foi fácil? Meninas, então falando em relação ao nosso revel, ao nosso decote, olha aí, ficou perfeitinho. A parte das costas, eu segui exatamente daquela blusinha. O nosso babadinho que nós fizemos, a manguinha, que ficou mais retinha, você poderia fazer o babadinho também um pouco maior ou até menorzinho se você quisesse, não é? Viram? Como eu falei, eu deixei a minha primeira saia com 40 centímetros, a segunda com 50 centímetros, então ficou um vestido curto. Ele continuou tendo os mesmos gominhos porque ficou uma saia franzida. Como eu disse, eu não deixei ela mais aberta por conta que se ficasse mais aberta com vento, qualquer coisa ela sobe. Então eu preferi deixar dessa forma. Então nós fizemos o lacinho, como vocês estão vendo, o cintinho. Você precisa pelo menos de 1,80 m para fazer um cintinho nesse tamanho, porque o 1,40 m fica muito curtinho. E aqui está o resultado do nosso vestidinho, viram? Deixa nos comentários qual é a cor que você faria. Então, mais um vídeo pronto, mais um vídeo feito pra você nessa maratona de roupa sem molde. É isso mesmo, pra você que é iniciante. Espero que vocês tenham curtido, gostado, o principal que tenham entendido e que você consiga também fazer a sua peça sem molde. E depois você me manda foto pelo Instagram Gislaide Novello que eu quero ver. Um beijo!